Ainda guardo na memória aquele dia em que Rafael e eu entramos de mãos dadas na nossa casinha do programa Minha Casa Minha Vida, na periferia de São Paulo. Ele ria, me abraçava forte e dizia que finalmente a vida estava sorrindo para nós. Logo teremos a família perfeita. Camila, sussurrou com uma ternura que me fez acreditar que nada poderia nos separar. Naquele tempo, eu tinha apenas alguns meses de gravidez. Eu tricotava pequenos casaquinhos enquanto sonhava com o rostinho do nosso bebê. Todas as noites, Rafael acariciava minha barriga e falava que não via a hora de ser pai. Eu sorria, acreditando que vivia o sonho de qualquer mulher: um lar, um marido amoroso e um futuro cheio de promessas. Mas nunca imaginei que aquela felicidade era apenas uma miragem, um doce engano antes da queda. No começo ele era atencioso. Não me deixava carregar as sacolas da feira. Fazia questão de preparar pão de queijo para o café da manhã. E até ficava acordado comigo quando as cólicas não me deixavam dormir. Eu jurava que aquele homem jamais me faria mal. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele amor era como uma flor bonita deixada ao sol. Parecia forte, mas bastava um descuido para murchar. Conto isso com o coração apertado, porque foi o início de tudo, o início de uma dor que jamais pensei enfrentar. Eu ainda não sabia que aquele sorriso seria substituído pela frase mais cruel que uma grávida pode ouvir: essa criança não é minha. Antes de chegar a esse dia, quero que entendam que eu também tive um tempo em que acreditei no amor verdadeiro. Acreditei que a família era tudo, e que nada poderia arrancar de mim essa felicidade. Mas eu estava enganada, porque toda aquela alegria que abracei com tanta força acabaria se transformando na sombra que me perseguiria, deixando-me sem ar. Esse foi o começo da minha história, uma história de dor, traição e renascimento. Depois daqueles dias de ilusão, comecei a notar pequenas mudanças em Rafael. No início eram detalhes bobos. Ele chegava cada vez mais tarde do trabalho na oficina. Dizia que tinha ficado preso em reuniões ou que precisava entregar carros a clientes importantes. Eu, grávida e já com o corpo pesado, tentava-me convencer de que era só cansaço, que não havia motivo para desconfiar. Mas dentro de mim algo começou a pesar. As noites ficaram mais longas. Eu deixava a janta pronta na mesa: arroz, feijão e frango ensopado, mas o relógio avançava e ele não aparecia. Quando finalmente chegava, trazia no corpo um cheiro de perfume que não era o meu. Eu tentava me aproximar, abraçá-lo como antes, e ele se afastava com desculpas. Camila, estou exausto, não enche agora. Eu me calava, engolia o soro e acariciava minha barriga como se conversasse com o bebê. Fica tranquilo, meu amor, seu pai só está cansado. Vai passar. Mas minha voz tremia, porque eu mesma não acreditava nisso. Uma noite de chuva forte. Os trovões sacudiam as janelas. Liguei várias vezes para ele. Mandei mensagens. Mas nenhuma resposta. Quando entrou em casa, já passava das 2 da manhã, a camisa amassada, os olhos vermelhos, e um tom frio na voz. Para de ficar ligando sem parar. Você me sufoca. Fiquei sem palavras. O homem que antes me tratava como um tesouro agora falava comigo como se eu fosse um peso. Depois disso, os sinais ficaram impossíveis de ignorar. Ele não largava mais o celular em cima da mesa como antes. Agora o levava até para o banheiro. Respondia mensagens escondido, de costas. Quando eu tentava olhar em seus olhos, ele desviava. Lembro de uma madrugada em que acordei e vi suas costas viradas para mim. Estendi a mão para tocá-lo, buscando um pouco do calor de antes. Mas ele se moveu bruscamente, afastando-se como se meu toque fosse incômodo. Virei para o outro lado, engolindo o soluço e abraçando minha barriga. Senti o bebê se mexer, como se dissesse: mamãe, você não está sozinha. Eu queria acreditar que era só uma fase, que Rafael voltaria a ser o homem que me prometeu amor eterno. Mas no fundo, eu já sabia que algo estava se quebrando, e que muito em breve a verdade viria à tona.
me arrancando o chão debaixo dos pés. Os boatos chegaram antes mesmo que eu tivesse coragem de admitir o que já sentia no coração. Na vizinhança, onde todo mundo se conhece e as fofocas correm mais rápido que o vento, as pessoas começaram a me olhar diferente. As mulheres que antes me cumprimentavam com sorrisos agora cochichavam entre si quando eu passava com a barriga já enorme. Uma tarde, enquanto comprava pão na padaria da esquina, minha amiga de infância, Larissa, se aproximou com o rosto sério. Camila, não sei se devo te falar, mas vi o Rafael algumas vezes. Ele estava com uma mulher, e não parecia coisa de trabalho. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu ri nervosa, tentando me convencer de que aquilo era absurdo. Não, Larissa, você deve ter se enganado. O Rafael só anda ocupado demais. Ele nunca faria isso comigo. Mas, enquanto dizia, sentia um nó apertando minha garganta, porque no fundo, eu mesma já percebia os sinais, só não queria aceitar. Naquela noite, deitei ao lado dele e o observei com atenção. Ele escondia o celular quando chegava a notificação. Evitava-me olhar nos olhos. E a cada silêncio entre nós eu sentia um abismo maior. Resolvi perguntar: Rafael, você está diferente. Tem alguma coisa que precisa me contar? Ele largou o prato bruscamente e respondeu frio: Você está paranoica por causa da gravidez. Para de inventar problema. As palavras dele me cortaram mais do que qualquer faca. Não era apenas frieza. Era a tentativa de me fazer duvidar de mim mesma. Alguns dias depois, o que era apenas suspeita virou certeza. Indo para o centro de São Paulo, decidi parar numa cafeteria. Pela janela, vi uma cena que me congelou. Rafael estava sentado em uma mesa. Não estava sozinho. Diante dele, uma mulher sorria enquanto ele lhe oferecia uma xícara de café. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Eu conhecia aquele rosto. A mulher com quem ele estava não era uma estranha. Era Helena, minha mãe biológica, a mesma que me abandonou quando eu ainda era criança. Senti meu coração despedaçar. Não era só a traição de um marido, era também a de uma mãe. Fiquei paralisada, as lágrimas correndo, incapaz de dar um passo ou emitir um som. O mundo seguiu ao meu redor, mas para mim, tudo havia parado. Naquele instante, compreendi que os cochichos das vizinhas e os avisos de Larissa não eram apenas boatos, eram a verdade cruel que eu não queria ver. Depois daquele dia na cafeteria, minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. A imagem de Rafael sorrindo para Helena, a mulher que me trouxe ao mundo e depois me abandonou, não saía da minha cabeça. Eu havia sonhado tantas vezes com o reencontro com minha mãe, imaginava lágrimas, abraços, talvez até um pedido de perdão, mas jamais pensei que esse reencontro viria em forma de traição. Naquela noite, em nossa casinha simples na periferia de São Paulo, não consegui pregar os olhos. Ele dormia ao meu lado, virado de costas, respirando fundo, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, eu acariciava minha barriga pesada e chorava em silêncio, sussurrando: Por quê? Mãe? Justo você. Porque precisava ser assim? Decidi não falar nada. Guardei dentro de mim como quem esconde uma ferida aberta. Mas cada dia que passava se tornava mais difícil. Rafael estava cada vez mais distante. Não largava o celular nem para ir ao banheiro. Uma vez tentei pegá-lo para ver as mensagens, e ele saiu do chuveiro gritando, com uma fúria que nunca tinha visto, não mesmo nas minhas coisas. Aquele grito foi como uma porta fechando entre nós. Eu já não era sua companheira. Eu era uma intrusa na vida dele. Os dias seguintes foram de silêncio sufocante. Eu comecei a segui-lo discretamente, mesmo com o corpo cansado da gravidez. Uma tarde eu vi entrando num prédio antigo no centro. Estava com sacolas de mercado, ao lado de Helena. Eles subiram juntos, rindo, e desapareceram pela porta de um apartamento. Meu corpo inteiro tremia. Queria correr até lá,
bater na porta, gritar: "Eu sou sua filha. Como você pode fazer isso comigo?" Mas as pernas não se moveram. Minha voz morreu na garganta, e eu fiquei parada, chorando na calçada, enquanto eles sumiam por trás daquela porta fechada. Naquela noite, de volta ao meu quarto, me ajoelhei ao lado da cama e abracei minha barriga. Não importa o que aconteça, meu amor, mesmo que todos nos virem as costas, você nunca ficará sozinho. Eu estarei aqui por você. E no fundo eu sabia, aquilo já não era mais uma suspeita. Era a verdade. Nua e cruel, que estava arrancando tudo de mim. E pressentia que, em breve, Rafael não apenas me deixaria, mas faria isso diante de todos, negando até o próprio filho que carregava em meu ventre. Eu carregava a verdade dentro de mim como quem carrega uma bomba prestes a explodir. Cada vez que olhava para Rafael, a vontade de gritar me consumia. Porque você está com a minha mãe? Como teve coragem de me trair justamente com ela? Mas as palavras nunca saíam. O silêncio se tornou meu único refúgio. Embora fosse também meu maior tormento. Vivia em dois mundos. No de fora, eu ainda interpretava a esposa obediente, preparando arroz com feijão e guardando a roupa dele passada na gaveta. No de dentro, meu coração sangrava a cada olhar frio, a cada noite em que ele virava o corpo para o outro lado da cama. Lembro de uma madrugada em que acordei com vontade de sentir sua presença. Toquei de leve o braço dele, só para me assegurar de que ainda estávamos juntos. Mas ele se moveu bruscamente, murmurando irritado: "Me deixa dormir, Camila." Engoli o soro. Virei de costas, abraçando minha barriga, sentindo as lágrimas encharcarem o travesseiro. Meu bebê se mexeu dentro de mim, como se tentasse me consolar. "Mamãe, não desista. Eu estou aqui." Durante o dia, tentei manter as aparências, fazia o café, limpava a casa, fingia sorrir. Mas os silêncios de Rafael eram cada vez mais longos, e suas respostas cada vez mais curtas. Já não éramos marido e mulher, éramos dois estranhos dividindo o mesmo teto. Pensei em procurar a Helena, encará-la de frente e exigir uma explicação. Mas minhas pernas travavam só de imaginar. Não era apenas a mágoa de ser abandonada na infância. Era também a ferida aberta de vê-la voltar apenas para roubar o pouco que eu tinha. Então, escolhi calar. Acreditei que o silêncio talvez pudesse me proteger. Que se eu fechasse os olhos, de alguma forma, tudo passaria. Talvez Rafael percebesse o erro. Talvez lembrasse da família que tínhamos sonhado juntos. Mas no fundo, eu sabia. Essa esperança era como uma vela acesa no meio de um vendaval. E pressentia que a tempestade estava se aproximando, pronta para apagar de vez a última chama que ainda restava no meu coração. O dia chegou mais rápido do que eu imaginava. Minha sogra havia organizado uma pequena confraternização em nossa casa simples na periferia de São Paulo. Seria uma despedida carinhosa antes do nascimento do bebê. A sala estava cheia de vozes, cheiros de comida caseira e risadas tímidas. Havia até um bolo simples com a frase escrita em glacê: "Bem-vindo, bebê." Por alguns minutos, eu quis acreditar que tudo ficaria bem, que Rafael voltaria a ser o homem que me prometeu amor eterno. Mas quando a porta se abriu, a ilusão se quebrou. Rafael entrou atrasado. E não entrou sozinho. Ele estava de mãos dadas com Helena, minha mãe biológica, a mesma que me abandonou quando eu era criança. O silêncio tomou conta do ambiente. Os talheres pararam. As conversas se calaram. Todos os olhares se voltaram para nós. Senti meu coração disparar, as mãos suando frio. Eu ia me levantar para perguntar o que aquilo significava. Mas Rafael foi mais rápido. Com voz firme, diante de todos, ele disse: "Essa criança não é minha." As palavras ecoaram como um trovão dentro de mim. Minhas pernas tremiam. O prato que eu segurava caiu no chão. O sangue sumiu do meu rosto. Alguns familiares tentaram intervir. "Rafael, o que você está dizendo?"
Tenha juízo. Mas ele apertou ainda mais a mão de Helena e, sem titubear, completou: eu não quero viver uma mentira. É com a Helena que eu quero estar. Olhei para ela, esperando encontrar vergonha ou arrependimento. Mas no rosto de Helena só havia uma expressão de triunfo. Um sorriso frio que me atravessou como uma faca. De repente, uma dor intensa me fez dobrar o corpo. As contrações começaram. Meu corpo estava avisando, o bebê estava chegando. Caí de joelhos, abraçando minha barriga. Meu filho, por favor, me ajuda. Gritei, entre lágrimas e dor. Os parentes correram em meu socorro. Alguém chamou uma ambulância. No meio do caos, levantei a cabeça e procurei Rafael pela última vez. Eu queria ver nos olhos dele um resquício de compaixão. Mas tudo o que encontrei foi frieza. Ele virou o rosto e, junto com Helena, saiu pela porta, me deixando ali, entregue ao desespero. Naquele instante, compreendi que estava completamente sozinha. Sozinha, e prestes a enfrentar o momento mais doloroso e mais sagrado da minha vida. O som dos gritos dos familiares, o barulho dos copos quebrando, e o eco cruel da frase de Rafael: essa criança não é minha, se misturavam em minha mente como um turbilhão ensurdecedor. Senti minhas pernas falharem. Meu corpo caiu no chão frio da sala, e as contrações barrasgavam por dentro como lâminas afiadas. Abracei a barriga com desespero, jurando entre gemidos: meu amor, fica comigo. Não me abandone agora. As pessoas corriam ao meu redor. Já chamei a ambulância. Gritou alguém. Segura firme. Camila. Dizia outro. Mas eu mal escutava. O que doía mais não era apenas o corpo. Era a alma. Deitada ali, entre dor e lágrimas. Levantei os olhos na esperança de encontrar Rafael. Mas o que vi foi a porta se fechando atrás dele e de Helena. Eles se foram. Me deixaram no momento em que eu mais precisava. O coração disparava descontrolado. E de repente a visão começou a escurecer. Uma voz distante chamava meu nome. Mas eu já não conseguia responder. Era como se estivesse me afogando em um mar escuro. O som da sirene da ambulância me trouxe de volta por um instante. Fui colocada numa maca, conectada a tubos. E uma enfermeira segurou minha mão, pedindo para eu respirar fundo. Eu tentava, mas cada respiração era como engolir fogo. Murmurei com o fio de voz que restava: por favor, que meu filho viva, mesmo que eu não consiga. No hospital, a claridade das lâmpadas me cegava, e o cheiro forte de desinfetante me fazia querer vomitar. Pressão caindo! Gritava alguém. Precisa ir para a sala de parto agora. Eu já quase não tinha forças. Mas então, uma pequena mexida em meu ventre me trouxe de volta. O bebê estava ali, lutando. Ele não desistia. E se ele não desistia, eu também não podia. Fechei os olhos com força. Respirei como pude e pedi a Deus, ao universo, ao destino: me deis a viver. Só para ver o rosto dele uma vez. E foi assim, no meio do colapso, traída e abandonada, que encontrei a fagulha de força que me manteve viva. As portas da sala de parto se fecharam atrás de mim com um estrondo metálico. A luz branca dos refletores queimava meus olhos. E o cheiro forte de álcool e antisséptico me fazia arder a garganta. Enfermeiros corriam de um lado para o outro, ajustando aparelhos, preparando instrumentos. Uma delas segurou minha mão com firmeza. Camila, respira fundo. Estamos com você. Mas quando olhei ao redor, não vi ninguém da minha família. Não vi Rafael. Não vi Helena. Eu estava só. As contrações vinham como ondas violentas, me retorcendo sobre a maca. Senti como se meu corpo fosse se partir ao meio. Por um instante, quis me entregar à escuridão que chamava. Desistir da luta. Mas então senti a vida dentro de mim. O pequeno coração batendo, pedindo para nascer. Fica comigo, meu amor. Vamos sair dessa juntos. Sussurrei entre lágrimas. Camila. Agora. Empurra.
gritou o médico. Juntei todas as forças que ainda restavam. Gritei. Chorei. Mordi os lábios até sangrar e empurrei. O som das vozes ao meu redor ficou distante. Até que, de repente, o silêncio. E logo depois, um soro agudo, forte, quebrando o ar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Meu filho. O médico sorriu por trás da máscara. E a enfermeira colocou aquele pequeno ser sobre meu peito. Era quente, frágil, molhado de vida. Seu corpinho tremia, mas estava vivo. Abracei-o contra o coração, sentindo o milagre que tinha nascido de dentro de mim. Tudo o que doía desapareceu. A traição, a solidão, o abandono, nada importava mais. Beijei sua testa e, com a voz embargada, prometi: bem-vindo ao mundo, meu amor. Seu pai nos deixou. Sua avó nos traiu. Mas eu nunca vou soltar sua mão. Somos só eu e você contra tudo. E isso será suficiente. Naquele instante, entendi que, embora tivesse entrado naquela sala destruída, eu estava saindo de lá transformada. Porque o choro do meu filho não era apenas o início da vida dele. Era também o meu renascimento. O choro do meu filho ainda ecoava quando finalmente pude olhar para ele com calma. Tão pequeno, tão frágil, com a pele avermelhada e as mãozinhas se fechando no ar como se buscassem algo para segurar. Abracei-o contra o peito e senti seu coração batendo rápido. Em sintonia com o meu, as lágrimas corriam sem controle. Mas já não eram apenas de dor, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de um amor que eu jamais havia sentido. Naquele instante, percebi que, apesar de tudo o que havia perdido, ainda me restava a maior riqueza do mundo: meu filho. A enfermeira ajeitou o bebê nos meus braços e sorriu. Ele é forte, Camila. Vai ser um guerreiro. Eu o beijei na testa, soluçando, e sussurrei uma promessa que nasceu da alma: meu filho, mesmo que o mundo inteiro nos vire as costas, eu nunca vou te abandonar. Vou te proteger com cada gota do meu sangue, com cada suspiro da minha vida. Aquela primeira noite no hospital foi longa e silenciosa. No quarto escuro, iluminado apenas por uma lâmpada fraca, fiquei acordado olhando para o berço transparente ao lado da cama. Meu bebê respirava devagar, movendo os lábios como se sonhasse. Aproximei a mão e toquei de leve seu rosto macio como pétala de flor. Talvez você não tenha um pai ao seu lado. Talvez não tenha avós para te abraçar. Mas você tem em mim. E eu prometo que isso será suficiente. Senti, pela primeira vez em muito tempo, que dentro de mim nascia uma força nova. Não era apenas a força de sobreviver, era a força de renascer. A primeira luz que iluminava o rosto do meu filho também iluminava meu caminho. E mesmo que ele tivesse nascido de uma história de dor e traição, eu sabia que iria transformá-la em uma história de amor e esperança. Porque naquele instante, entendi, não era apenas ele que tinha vindo ao mundo. Eu também estava renascendo como mãe. A primeira manhã em casa depois do hospital foi como um choque de realidade. Não havia mais enfermeiras para me ajudar, nem máquinas para monitorar meu corpo. Era só eu e meu filho, naquele quartinho simples alugado na periferia de São Paulo, com paredes descascadas e uma janela por onde entrava o vento frio. Sentei-me na cama com ele nos braços, tão pequeno, dormindo tranquilo. Olhei para seu rostinho sereno e pensei: agora começa tudo. E eu estou sozinha. As noites eram as mais difíceis. O choro dele me acordava de 2 em 2 horas. Eu o amamentava, trocava as fraldas, tentava ninar mesmo quando meu corpo clamava por descanso. Não havia ninguém para dividir a carga. Ninguém para dizer descansa que eu cuido. O dinheiro logo virou um fantasma constante. Com os poucos trocados que restavam, comprei leite, fraldas e um pouco de arroz e feijão. Muitas vezes eu mesma ficava sem jantar para garantir que nada faltasse ao meu bebê. Houve também quem me estendesse a mão. Uma vizinha, Dona Zuleide,
Bateu à minha porta com uma panela de feijoada quente. Para você recuperar as forças. Minha filha, sei que não está sendo fácil. Chorei ao receber aquele gesto, porque fazia tempo que alguém me tratava com verdadeira bondade. Mas também havia os olhares cruéis. Na feira, escutei cozichos. Ela foi largada porque o filho nem é do marido. Cada palavra era como uma facada. Mas eu caminhava de cabeça baixa, segurando o meu bebê firme contra o peito. À noite, quando o silêncio tomava conta do quarto, o medo me consumia. Será que vou conseguir? Será que vou ter forças para criá-lo sozinha? Mas então ouvia a respiração tranquila dele, aquele suspiro inocente, e entendia a resposta: sim. Não havia outra escolha. Por ele, eu precisava ser forte. Assim começaram meus dias como mãe solteira, entre lágrimas, fome e cansaço, mas também com uma determinação nova que me fazia levantar da cama todas as manhãs, porque, apesar de Rafael e Helena terem-me virado as costas, eu tinha em meus braços a razão mais poderosa para continuar. E seu nome ainda era pequeno demais para ser dito, mas já era o dono de todo o meu coração. O tempo foi passando devagar, marcado pelas madrugadas sem dormir e pelos dias longos em que eu corria atrás de qualquer bico para garantir comida em casa. Eu já havia me conformado com a ideia de não ver mais Rafael nem Helena. Achava que o destino, ao menos, teria a misericórdia de mantê-los longe de mim. Mas me enganei. Numa tarde de domingo, fui ao mercado municipal de São Paulo comprar verduras mais baratas. Carregava meu filho no selene, junto ao peito, adormecido pelo balanço dos meus passos. O barulho dos vendedores anunciando promoções e o cheiro de pastel frito me distraíam um pouco. Até que, no meio da multidão, vi um rosto que me gelou o sangue. Era Rafael. Ele não estava sozinho. Andava de mãos dadas com Helena. Como se nada de errado existisse no mundo. Pareciam cansados. Sim, mas ainda juntos. Meu coração disparou. Tentei virar para outra direção. Mas foi inútil. Rafael me viu. Nossos olhos se encontraram por um instante que pareceu eterno. Nos olhos dele não havia soberba. Havia surpresa, e talvez um traço de culpa. Ele deu um passo à frente, como se quisesse vir até mim. Mas Helena apertou sua mão com força. E foi ela quem me encarou diretamente. Seu olhar não carregava vergonha, nem arrependimento. Era um olhar de desafio, acompanhado por um sorriso frio, quase de triunfo. Fiquei paralisada, as lágrimas queimando meus olhos. Segurei meu filho ainda mais forte contra o peito, como se ele fosse meu escudo. Sabia que, se desse um passo em direção a eles, desabaria ali mesmo, no meio da feira. Rafael desviou o olhar primeiro. E juntos, como se eu fosse apenas uma estranha, continuaram caminhando até desaparecer entre as barracas. Minhas pernas tremiam. Corri para uma rua lateral. Me encostei num muro e chorei em silêncio. Por quê? Meu Deus! Porque tinha que ser eles de novo. Mas ao olhar para meu bebê, ainda dormindo sereno, entendi que não podia me deixar cair. Eles tinham-me ferido uma vez, me ferido outra. Mas eu não ia deixar que destruíssem o que eu ainda tinha. Porque agora eu não era apenas uma mulher traída. Eu era mãe. E essa nova identidade me dava uma força que Rafael e Helena jamais compreenderiam. Depois daquele reencontro doloroso no mercado municipal, minha cabeça não parava. As imagens de Rafael desviando o olhar e de Helena me encarando com aquele sorriso de veneno não me deixavam dormir. Eu precisava entender o porquê. Porque ele tinha me abandonado justamente por ela. A resposta chegou de forma inesperada. Um vizinho que conhecia Rafael da oficina bateu à minha porta. Falou baixo, como quem não queria trazer mais sofrimento. Camila, fiquei sabendo de umas coisas. Rafael está cheio de dívidas. Helena prometeu ajudar. Disse que conhecia gente com dinheiro. Agiotas. Foi assim que ela o prendeu. Fiquei sem chão. Não era amor. Não era paixão. Era interesse.
Helena não apenas tinha arrancado de mim o pouco que eu tinha, como ainda usava Rafael como peça em seu jogo sujo de dinheiro. Com o tempo, outros boatos chegaram. Que eles investiram num negócio de importação que nunca deu certo. Que os credores começaram a bater na porta. Que era Helena quem pressionava Rafael a continuar. Mesmo quando tudo já estava afundando. De repente, os atrasos dele, o perfume estranho, os olhares perdidos, tudo fez sentido. Não era só uma traição de corpo e de coração. Era também a covardia de um homem fraco, manipulado por uma mulher que nunca soube ser mãe. Naquela noite, diante do espelho rachado do meu quarto, encarei meu reflexo, pálida, com olheiras profundas, mas ainda de pé. Perguntei a mim mesma: vale a pena continuar chorando por alguém que me negou, a mim e ao próprio filho? A resposta foi clara: não. Rafael tinha feito sua escolha. Helena também. Agora era a minha vez. Senti o peso do rancor se transformar em algo novo. Determinação. Eles podiam se afundar juntos em dívidas e vergonha, mas eu não iria afundar com eles. Olhei firme para o espelho e, com a voz trêmula mas convicta, prometi: chega de ser vítima. Eu vou ser a mãe forte que meu filho merece. Depois de descobrir toda a verdade, passei noites inteiras acordada, com meu filho dormindo no meu colo, ouvindo sua respiração suave. Cada vez que olhava para aquele rostinho inocente, eu pensava: ele não merece crescer cercado de mentiras e traições. Ele precisa de uma mãe forte, de um lar onde exista amor de verdade. Então percebi: era a minha vez de escolher. Eu poderia continuar me consumindo em lágrimas por Rafael e Helena, presa ao rancor, ou poderia me levantar das cinzas e construir algo novo, mesmo que fosse sozinha. A resposta veio quando meu filho abriu os olhos pela manhã e me olhou como se eu fosse o mundo inteiro dele. Naquele instante, entendi. Eu ia escolhê-lo. Sempre ele. No dia seguinte, preparei um café forte e sentei com um caderno velho. Comecei a anotar ideias, vender bolos caseiros no bairro, oferecer serviços de faxina, costurar roupas simples para vizinhas. Não era muito, mas era um começo. Tomei coragem e liguei para uma antiga colega de escola. Pedi ajuda, algo que nunca imaginei fazer. Alguns me viraram as costas, mas outros me estenderam a mão. E foi suficiente para que eu percebesse: o mundo não era só crueldade. Cada pequeno trabalho que fazia, cada real que entrava, me devolvia algo que eu julgava perdido: a dignidade. Naquela noite, olhando meu filho dormir, murmurei baixinho: você pode não ter um pai presente, pode não ter avós que te abracem, mas você tem a mim. E eu prometo que nunca vai te faltar amor. Olhei no espelho novamente, mas dessa vez não vi apenas uma mulher cansada com olheiras. Vi uma centelha nova em meus olhos. Já não era a Camila destruída que implorava por amor. Era uma mulher decidida a caminhar para frente. Minha escolha estava feita. Não olharia mais para trás. Não abriria mais as portas para quem me machucou. Não deixaria Rafael nem Helena ditarem o rumo da minha vida. Porque, a partir daquele dia, eu não vivia mais por eles. Eu vivia por mim. E, acima de tudo, vivia por meu filho. O tempo passou. E como sempre acontece, a vida tratou de colocar cada um em seu devido lugar, enquanto eu me esforçava todos os dias para criar meu filho com dignidade. As notícias sobre Rafael e Helena começaram a chegar até mim como ecos distantes. Um vizinho comentou que o negócio em que eles tinham investido fracassou. Os supostos contatos de Helena não passavam de promessas vazias. E agora os agiotas batiam à porta exigindo pagamento. Os mesmos que antes bajulavam, agora os humilhavam. Rafael, o homem que diante de todos gritou que meu filho não era dele, agora vagava pelas ruas de São Paulo abatido, roupas gastas, olhar perdido. Diziam que passava horas sentado nos bancos da Praça da Sé, a cabeça entre as mãos, murmurando palavras desconexas, como se conversasse com os próprios fantasmas. E Helena,
A mulher que um dia ergueu o queixo com arrogância ao segurar a mão dele, agora era vista como uma oportunista sem honra. Os vizinhos a evitavam, e até antigos conhecidos se afastaram. O sorriso de triunfo tinha desaparecido, substituído por solidão e vergonha. Um dia, Rafael até apareceu em frente à minha casa. Eu o vi parado do outro lado da rua, mais magro, com os olhos fundos. Por um momento, pensei em sair, encará-lo, perguntar porquê, mas permaneci atrás da cortina, segurando o meu filho no colo. Observei-o esperar alguns minutos e depois ir embora, cabisbaixo. Não precisei ouvir desculpas. O destino já havia lhe dado a resposta, e foi ali que entendi. Eu não precisava de vingança. A vida já havia cobrado a conta deles. Minha vitória não estava em vê-los sofrer. Minha vitória estava em ver meu filho crescer saudável, em ouvir sua risada ecoar na minha casa, em sentir todos os dias que eu tinha um propósito. O preço da traição de Rafael e Helena foi pago em solidão, fracasso e vergonha. O meu preço foi alto também, dor, lágrimas, noites intermináveis. Mas diferente deles, o meu sofrimento deu frutos, porque dessa dor nasceu a mãe que eu sou hoje. Forte, digna e pronta para recomeçar. O sol da manhã entrava pela janela simples do meu quarto, iluminando as paredes descascadas que já não me entristeciam mais, com meu filho nos braços, enrolado na cobertinha que eu mesma costurei. Senti que aquele pequeno corpo era a prova viva de que, apesar de toda a dor, eu estava de pé. Olhei para ele e pensei: você não é só meu filho. Você é meu milagre. Você é minha segunda chance. Atrás de mim ficaram os gritos de Rafael, as mentiras de Helena, as lágrimas que tantas vezes molharam meu travesseiro. Hoje, tudo isso não passava de cicatriz, porque o que importava agora era o presente que eu tinha em meus braços e o futuro que juntos iríamos construir. Não precisei de um marido que me negou. Não precisei de uma mãe que me traiu. Eu tinha o amor mais puro do mundo, o amor que passava dos meus olhos para os dele, dos meus batimentos para o seu pequeno coração. Numa tarde tranquila, sentada na praça do bairro, com meu filho sorrindo enquanto via os pombos voarem, senti uma paz que há muito não conhecia. Foi ali que percebi: eu não era mais a mesma Camila. Eu havia renascido. Renascido como mulher, como mãe, como alguém que aprendeu a transformar dor em força. E esse renascimento não tinha vindo de promessas falsas nem de palavras bonitas. Ele tinha vindo do soro de um bebê na sala de parto, das noites em claro, das pequenas vitórias de cada dia. Beijei a testa dele e prometi em silêncio: filho, o mundo pode ser cruel, mas enquanto eu estiver aqui, você terá amor. Nosso lar pode ser humilde, mas será cheio de carinho. Você nunca vai sentir falta do que realmente importa. E naquele momento entendi que minha história não era sobre derrota, era sobre renascimento. Porque quando todos me viraram as costas, foi meu filho quem me deu a mão. E juntos, descobrimos que mesmo em meio às ruínas, sempre há espaço para recomeçar.